Josué capítulo 18, o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronteira de Neftuá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Hinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglan e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglan, Emequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Kefirá, Moça, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefê, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que é o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 18, o sexto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Ruben e a metade da tribo de Manassés
já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois, voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronteira de Neftuá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglan e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglan, Emequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefirá, Moça, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefê, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 18, o 6º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois, voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Oron,
No sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronteira de Neftuá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Rinom ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglan e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglan, Emequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Quefa-Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefirá, Moça, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefê, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que é o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 18, o sexto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronteira de Neftuá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Rinom ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglan e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim.
A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglã, Emequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Quefa-Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefirá, Moça, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefê, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que é o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 18, o sexto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe deu ou lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronteira de Neftuá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglã e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglã, Emequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Quefa-Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefirá, Moça, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefê, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que é o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 18, o sexto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué.
Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe deu ou lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronteira de Neftuá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglan e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglan, Emequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Kefa-Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Kefirá, Moça, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefê, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 18, o 6º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe deu ou lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu:
vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois, voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronteira de Neftoá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica de frente do vale de Ben-Rinom ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica de frente da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglan e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglan, Emequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Kefa-Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Kefirá, Moça, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefê, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 18, o 6º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois, voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de fronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental.
A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronteira de Neftuá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Rinom ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglan e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglan, Emequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Quefa-Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefirá, Moça, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefê, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que é o 6º livro da Bíblia.